Bem, pessoal, então aqui está um exemplo da cavidade retangular, tá? Então a ferramenta vai ter que fazer esses movimentos aqui, né? Ela faz a penetração e depois vai varrendo aqui toda essa superfície da cavidade, né? Ó, aqui está um exemplo de como que ela faz isso, da trajetória da ferramenta. Como que fica o programa dessa abertura da cavidade, tá? Você chama a ferramenta, tá, pessoal? Aqui, ó, T02, M06, né? Chama a ferramenta, G54 logo abaixo da ferramenta, como a gente viu. RPM, sentido do eixo árvore, né? E aí você normalmente vai posicionar no centro dessa cavidade. Então, se você coloca no centro, então, ó, aqui, ó, essas coordenadas aqui é o centro da cavidade. Depois você abaixa a ferramenta até o Z10. E aí você aciona o ciclo Pocket 3. Vou mostrar para vocês depois como é que você aciona esse ciclo. E aí, depois de acionado o ciclo, recua a ferramenta. Aqui é interessante, pessoal, que você pode fazer várias cavidades. Se uma cavidade for igual a outra, e aí você pode usar aquele mesmo esquema que a gente estava usando lá no ciclo de furação, tanto no ciclo 81 quanto no ciclo 83, que era o quê? O uso do MCAL. Lembra, pessoal? Que aí você colocava o quê? As coordenadas do seu furo. Se tivesse que fazer, por exemplo, 6 furos, esses furos eram idênticos, só a coordenada deles que mudava, aí você usa esse recurso que é o MCAL. Aí você colocaria aqui na frente MCAL e o Pocket. E aí colocava as coordenadas desse ponto da sua cavidade. Tá? Fechado com MCAL. Beleza? Então vamos lá ver como funciona o ciclo. Aí quando você for inserir o Pocket, que seria a abertura de cavidade, você vai clicar aqui, ó, em fresar. Clica em fresar. E aí você tem várias opções aqui. Aí você vai clicar em bolsa. Tá? Isso aqui é bolsão. Bolsão é a mesma coisa que cavidades. Tá? Então você clica aqui em bolsa. Clicando em bolsa, você vai ver aqui, ó, você tem duas opções. Bolsa retangular ou bolsa circular. Tá? Ó, aqui é a bolsa circular e aqui é a bolsa retangular. Então, essa aula a gente vai ver como que se faz a bolsa retangular. Vem aqui na entrada, você tem tanto, como lá no ciclo 83, né? Você tem um completo e tem um simples. Tá? Então, vamos para o completo para a gente ver tudo que o recurso que o Sims nos oferece aí. Aqui, o PL. PL é o plano. Tá? A gente está trabalhando no plano G17. Você pode colocar um outro plano, por exemplo, G18, tá? Dependendo da sua máquina aí. Então, a gente vai trabalhar no plano G17. Agora aqui, pessoal, sentido direto. Quando a usinagem é interna, que é no caso da abertura de bolsões ou cavidades, aí você vai fazer o quê? No sentido anti-horário a sua usinagem, para manter o corte concordante, que ele chamou de sentido direto. Tá? Se você coloca aqui contrário, ó, olha lá a ferramenta. Ela está fazendo agora no sentido horário. Aí você não está fazendo mais o corte concordante, é corte discordante. Então, quando você põe em sentido direto, ele faz no sentido anti-horário essa cavidade, que é o corte concordante. Beleza, pessoal? Aí, o RP, ele mostra para você, olha lá, ó, plano de retrocesso. Mesma coisa lá da furação. Assim que terminou essa cavidade, para onde ele vai recuar? Para fazer uma outra cavidade ou recuar a ferramenta. Tá bom, pessoal? 10 milímetros tá bom. Aí, SC, que é o que? A distância segura. Lembra, pessoal? Ele está nesse plano de retrocesso. Aí ele vem essa distância segura com um avanço G0, que é avanço rápido, para depois ele colocar qual que é o avanço programado que você tem. Normalmente a gente está usando 2 a 1 milímetro. F é o avanço. É o avanço que você calculou lá para você fazer o fresamento. Olha que interessante. Lembra lá no ciclo de furação que a gente viu? Lá eu até falei para vocês que o avanço era colocado fora do seu ciclo, não era dentro. Então você tinha que se atentar àquilo. Agora aqui não. Aqui a gente vai colocar o avanço que a gente calculou da fresa dentro do próprio ciclo. Então seria esse F aqui. O próximo é a posição do ponto de referência, que é aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a gente está referenciando a nossa cavidade no centro.
Tá? Então, as coordenadas que a gente vai passar para ela vai ser o centro da cavidade. Você tem outras opções. Você pode colocar aqui, ó, no canto esquerdo, abaixo, no canto direito, abaixo, tá vendo? Tem todas essas opções aqui, da onde você está tomando referência à sua cavidade. Isso aí independe. Se você tem um desenho que está cotado o centro da cavidade, você pode escolher isso aqui. Agora, se você não tem esse desenho, se ele está cotado nesse canto aqui, ó, aí você pode colocar nesse canto. Tá? Então, isso aí depende do como está o seu desenho. Vamos colocar aqui no centro. Beleza, pessoal? O próximo aqui é o tipo de usinagem que você vai fazer. Tá? Então, você tem o desbaste, ou você pode escolher aqui, ó, acabamento. Aqui no caso, quando você já tem uma cavidade, você só quer dar um acabamento. Ou quando você tem uma ferramenta para fazer o desbaste, que é a abertura ali da sua cavidade, e depois você vai vir com uma outra ferramenta para dar um acabamento. Aí você tem que acionar o ciclo 2 vezes, uma hora com o desbaste e outra hora com o acabamento. A outra opção que você tem aqui, ó, ele chamou de bordo, que seria a borda. Aqui você usa quando você tem a cavidade já pronta e você quer desbastar, e é pouca coisa que você vai tirar dessa cavidade, você não vai fazer ela desde o início. Por exemplo, no caso aí, você usa bastante quando o material está forjado e já tem aquela cavidade. Então, você tem que vir só para fazer aquela borda. Tá bom, pessoal? E a outra opção aqui que você tem é o chanfro. Ele até colocou aqui para você, ó. Quando você quer fazer um chanfro aqui ao redor da sua cavidade. Tá bom? Então, você tem essas 4 opções aí. Vamos deixar aqui, então, no desbaste. Essa próxima opção aqui, que é a posição de usinagem. Aqui é o que eu falei para vocês, quando você deixa pós-individual, ele vai fazer uma única cavidade. E aí você vai colocar aqui, ó, o x e o y, que é as coordenadas dessa cavidade. Aqui no caso a gente colocou no centro. Quando você coloca aqui agora o MCAL, aí ele vai fazer o quê? Várias cavidades. Tá? E aí ele até some aqui, ele até tira aqui para você quais as coordenadas daquela cavidade, porque aí você vai colocar lá fora. Né? Você vai colocar dentro do MCAL, lá fora aqui dentro do ciclo. Tá? E você vai colocar as coordenadas lá. No caso aqui a gente vai colocar abrir só uma cavidade, então vamos deixar assim. Aqui é o Z, tá? Onde começa ali a sua cavidade. A gente vai fazer um exemplo aqui, vocês vão ver que a gente vai fazer uma cavidade maior, depois uma cavidade menor dentro dessa outra maior. E aí esse Z aqui não vai ser 0, ele vai ser um Z negativo. Tá? Mas normalmente você sempre faz o que? Aqui na face da sua peça. Aí você coloca Z0. O W. O que é o W? Ó, é essa altura da sua cavidade. Ele mostra aqui para você. Tá vendo aqui essa cota? Ó? É a altura da cavidade. Retangular no caso, né? E o L é a largura da sua cavidade. Tá vendo? Ó? Então ela tem uma altura e uma altura. Então essa cavidade retangular. Se o W for igual ao L, vai ficar um quadrado, né? Normal. Aqui é o R. Pessoal, na cavidade é impossível a gente deixar aqui um canto vivo. Tá? Então sempre vai ter que ter um raio aqui. Isso depende do quê? Depende do diâmetro da sua fresa. Tá? Esse raio aqui ele tem que ser sempre maior ou igual ao diâmetro da sua fresa. Tá? Porque senão a fresa não consegue fazer esse raio. Beleza? É o ângulo que você tem da sua cavidade. Então, quer dizer que se você coloca um ângulo 0, ele vai ficar na horizontal. Você pode colocar um ângulo ali e rotacionar essa cavidade. Né? Então, ela pode ficar o quê? Um retângulo aqui rotacionado. Bom, o Z1 é a profundidade relativa em Z0, que é a profundidade da sua cavidade. Tá? Aqui você pode colocar positivo mesmo, porque aqui está incremental. Se você vem aqui, clica aqui e fica absoluto, aí você tem que colocar negativo. Tá? Então vamos deixar incremental. DXY. O que é esse DXY? O DXY é qual que é a largura que a fresa vai passar ali, porque ela tem que dar várias passadas para estar abrindo a cavidade. Tá? Então, qual que é essa largura que ele vai ter que tirar ali no fresamento? Por exemplo, se sua fresa é de 8 milímetros, qual o máximo que você poderia fresar de largura ali? A largura da sua fresa seria de 8 milímetros. Tá?
E aí, ó, se você coloca a medida, você clica aqui, ó. Clicando aqui, ó, deixa INC, aí você coloca qual que é essa medida. Normalmente, uma das melhores porcentagens do diâmetro da fresa que você tem que fresar é o que? 60%. Então, você pode vir aqui e mudar para porcentagem e deixar 60%. Ou então, você calcula os 60% lá de, por exemplo, se a fresa é de 9 milímetros e vê quanto que dá, tá? Mas ele tem esse recurso de você deixar a porcentagem, que é bem interessante. Então, a gente normalmente sempre usa 60% do diâmetro da sua fresa. Então, se a fresa tem 10 milímetros, ela vai fresar ali 6 milímetros de largura. O DZ é o avanço da profundidade. Isso aqui é o que? O tanto que ele vai aprofundar. Tá? Então, por exemplo, eu aprofundar 1 milímetro e faço a varredura ali na superfície da cavidade. Avanço mais 1 milímetro, faço outra varredura. E assim por diante. Avanço mais 1, faço a varredura. Esse é o tanto de penetração. Por exemplo, se a cavidade tem a profundidade de 10 milímetros e eu vou fazer de 1 em 1, tá? Então eu vou ter que fazer esse DZ, ele vai fazer 10 penetrações. Aqui você não coloca o número de penetrações e coloca assim, qual que é o tanto que você vai penetrar. Vamos deixar aqui 1 milímetro. Esse UXY e UZ é o sobremetal. Aqui, o XY aqui é na parede, tá vendo? E o Z é no fundo aqui da cavidade. Quando que eu vou deixar sobremetal aqui? Quando eu vou fazer uma usinagem, depois eu vou vir com a outra ferramenta para dar o acabamento. Caso contrário, se eu não vou vir com outra ferramenta para dar o acabamento, eu tenho que deixar zero aqui esse sobremetal, senão as medidas vão estar erradas, né? Vai ficar uma medida menor no caso aí. Tá, pessoal? Então, você tem que colocar aqui zero. Desde que você coloca aqui, ó, desbaste. Beleza? Agora, se eu estou fazendo um desbaste e depois eu vou vir com a outra fresa para dar acabamento, aí eu deixo sobre metal, depois chamo o ciclo novamente e aí eu coloco aqui o que? Acabamento. Tá bom, pessoal? No caso aqui, vamos deixar zero. Imersão. Isso aqui é a maneira de como a fresa vai penetrar dentro da sua peça. Essa é a vertical, então a fresa vai estar penetrando verticalmente. Você tem outras opções. Pré-furo. O pré-furo é quando ela sabe que vai ter um furo aqui. Isso aí depende do que, pessoal? Depende da ponta da sua fresa de topo. E tem fresa que ela consegue furar. Já tem fresa que você não consegue fazer a furação com ela. E aí você tem que tomar cuidado isso. Você tem que olhar na fresa e ver se você consegue penetrar ali na sua peça. Se a fresa não vai ter problema de fazer essa penetração, porque ela fura. Caso contrário, ela tem que fazer a penetração de uma forma diferente. Tá? Então, pré-furo quando você tem um furo vertical. Se sua fresa não tem a probabilidade de poder furar, tá? O que você tem que fazer? Você pode vir aqui, ó, e entrar em helicoidal. Olha lá, olha o movimento da fresa. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, e aí ela consegue penetrar na sua peça, uma vez que ela não tem propriedade de furar. Tá? Então, você entra em helicoidal. Ou aqui, ó, uma forma em rampa, né? Ele chamou de oscilação aqui, ó. Então, a fresa vai fazendo esse movimento aqui, ó, em forma de rampa para fazer a penetração. Se você coloca a rampa aqui, né, essa penetração, aqui você vai colocar qual que é esse grau que você quer que ela penetra. E se você coloca helicoidal, ele pede para você lá, ó, duas medidas, tá vendo? O EP, que é qual a distância que você vai penetrar, e coloca o ER, qual que é o raio que você vai fazer. Então, por exemplo, qual que é esse raio que você está girando aqui, e o EP, o tanto que você quer que penetra. Tá? Isso aí depende sempre da fresa. Beleza, pessoal? Vamos deixar aqui então, pessoal, ó, helicoidal, fazer uma penetração helicoidal. Na penetração aqui vamos deixar 1 milímetro, vamos pôr 1 milímetro. E aqui esse raio, pode deixar uns 3 milímetros de raio. Tá? Então ela vai fazer o quê? Uma penetração helicoidal, ela vai fazer isso aqui, num raio de 2 milímetros, de 3 milímetros, e vai penetrar 1 milímetro, vai descer 1 milímetro. Beleza, pessoal? Aí aqui, ó, esse escariar aqui, ó, ele tem que estar a usinagem completa,
quando a gente está abrindo a cavidade, ou você pode fazer o quê? Um retrabalho. Tá? Você põe retrabalho aqui, quando você fez uma cavidade e ela ficou, as medidas não tá certas, aí você vem aqui só para fazer um retrabalho, não precisa usinar desde o zero. Tá? Ou então, quando você tem uma abertura já aqui, você só vai aproximar as medidas da sua cavidade. Tá? No nosso caso aqui, vamos deixar a usinagem completa. Aí você clica aqui em aceitar. E aí ele coloca o Pocket 3 aqui para você. Então é dessa forma, pessoal, que você faz a inclusão aí do seu ciclo de cavidade, no caso retangular. Tá bom, pessoal?